Olá, seja bem-vindo ao dia 226 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando para ler a Bíblia todo em um ano. Antes de iniciarmos, peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós iremos fazer a leitura em 1 Samuel no capítulo 4, iremos a Romanos 4 e iremos também ao profeta Jeremias no capítulo 42 e finalizando a leitura de hoje iremos ler Salmo 18. Aqui em 1 Samuel, no capítulo 4, nós vamos ler sobre os filisteus tomando a Arca da Aliança e também a morte do sacerdote Eli. Vamos a essa leitura de 1 Samuel, no capítulo 4. Diz assim: Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeque. Os filisteus dispuseram suas forças em linha em enfrentar Israel. Intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os filisteus gritaram, tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significa todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram aos acampamentos. Ai de nós! Nunca nos aconteceu uma coisa dessa. Ai de nós! Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de praga no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram, e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com suas roupas rasgadas, em terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira, ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia que pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou o que significa esse tumulto. O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha. Fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também seus dois filhos, Ofni e Finéias, estão mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu a dores de partos. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu e nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória de Deus se foi de Israel, porque a arca fora tomada e porque o seu sogro e seu marido haviam morrido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Vamos agora ao livro de Romanos, também no capítulo 4. Nós faremos a leitura de Romanos no capítulo 4, onde aqui o apóstolo Paulo, enviando essa carta aos irmãos em Roma, ele fala sobre que Abraão foi justificado pela fé. Vamos a essa leitura de Romanos no capítulo 4. Diz assim:
Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, e justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da fidelidade do homem, a que Deus acredita a justiça de obras. Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados, e como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos e também aos circuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creram, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse acreditada também a eles. E igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois, se os que vivem pela fé são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira. E também não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e assim seja garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé, que teve Abraão. Ele é o pai de todos nós, como está escrito. Eu os constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência, sem que se enfraquecer a fé. Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois contava cerca de 100 anos de idade, e também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estendendo pleno, convencido de que ele era poderoso para cumprir tudo o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça, e as palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitados para nossa justificação. Vamos agora a mais uma leitura. Hoje nós faremos a leitura do profeta Jeremias no capítulo 42. Aqui ele vai narrar a história da fuga para o Egito. Vamos a essa leitura? Diz assim, Jeremias 42. Então todos os líderes do exército, inclusive Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, aproximaram-se do profeta Jeremias e lhe disseram: Por favor, ouça a nossa petição e ore ao Senhor, ao seu Deus, por nós em nosso favor a este remanescente. Pois, como você vê, embora fôssemos muito, agora só nos restam poucos de nós. Ore, rogando ao Senhor, ao seu Deus, que nos diga onde devemos ir e o que devemos fazer. Eu os atenderei, respondeu o profeta Jeremias. Orarei ao Senhor, ao seu Deus, conforme vocês pediram, e tudo que o Senhor responder eu direi, nada esconderei de você. Então disseram a Jeremias, que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, caso não façamos tudo o que o Senhor, o seu Deus, nos ordenar por você. Quer seja favorável ou não, obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus, e a quem o enviarmos, para que tudo vá bem conosco, pois obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus. 10 dias depois, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Ele convocou a Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que estavam com ele, todo o povo.
desde o menor até o maior. Disse-lhes então: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a quem vocês me enviaram para apresentar a petição de vocês. E se vocês permanecerem nessa terra, eu os edificarei e não destruirei. Eu planejarei e não, eu plantarei e não arrancarei, pois muito se pesa a desgraça que eu trouxe sobre vocês. Não tenham medo do rei da Babilônia, a quem vocês agora temem. Não tenham medo dele, declara o Senhor, pois estou com vocês e os salvarei, e os livrarei das mãos dele. E terei compaixão de vocês e também ele, e permitirá a vocês retornar para a terra de vocês. Contudo, se vocês disseres, não permaneceremos nessa terra, e assim desobedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e disserem, não, nós iremos para o Egito, onde não veremos a guerra, nem ouviremos ao som da trombeta, nem passaremos fome. Ouçam a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Se vocês estão decididos para ir para o Egito, e lá forem residir, a guerra que vocês temem os alcançará. A fome que receiam os seguirá até o Egito, e lá vocês morrerão de fome. Todos estão decididos a partir e residir no Egito, morrerão pela fome e pela guerra e pela peste. Não só um deles sobreviverá ou escapará da desgraça que trarei sobre eles. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Como meu furor foi derramado sobre os habitantes de Jerusalém, também a minha ira será derramada sobre vocês, quando forem para o Egito. Vocês serão objeto de maldição e de pavor, e de desprezo e de afronta. Vocês jamais tornarão a ver este lugar. Ó remanescente de Judá, o Senhor disse a vocês, não vão para o Egito, estejam certos disso. Eu hoje os advirto que vocês cometeram um erro fatal quando me enviaram ao Senhor, ao seu Deus, pedindo, ore ao Senhor, ao nosso Deus, em nosso favor. Diga-nos tudo o que ele falar a você, e nós o faremos. Eu disse a vocês, hoje mesmo, o que o Senhor, o seu Deus, me mandar dizer a vocês, mas vocês não estão obedecendo. Agora, porém, estejam certos de que vocês morrerão pela guerra, pela fome e pela peste, no lugar em que vocês desejam residir. Vamos agora à nossa última leitura de hoje. A nossa última leitura de hoje está no livro de Salmo, Salmo 18. Aqui é uma música de Davi. Ele cantou essas palavras ao Senhor, que livrou das mãos de seus inimigos e também das mãos de Saul. E ele compôs essa canção. Vamos a essa leitura? Salmo 18. Eu te amo, ó Senhor, a minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Senhor é o meu rochedo, em que me refugio. Ele é meu escudo e o poder que me salva, a minha torre forte. Clamo ao Senhor que é digno de louvor, e eu estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, e as torrentes de destruição me surpreenderam. As cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu trono ele ouviu a minha voz, o meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A terra tremeu e se agitou. Os fundamentos do monte se abalaram, estremeceram porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saíram brasas vivas. E o fogo consumidor, ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sob seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de águas, o abrigo que o envolvia. Com seu furor, da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizos e raios. Quando do céu trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo, atirou as suas flechas e dispersou os meus inimigos, como seus raios os derrotou. O fundo do mar apareceu e os fundamentos da terra foram expostos pela sua repreensão, ó Senhor. Com um forte sopro das suas narinas, das alturas estendeu as mãos e me segurou, tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos. Recompensou-me, pois segui os caminhos do Senhor. Não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. Todas as suas ordenanças estão diante de mim. Não me desviei dos seus decretos. Tenho sido
irrepreensível para com que eu me guardei de todo mal. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, diante dos seus olhos. Ao fiel te revelaste fiel, ao irrepreensível te revelaste irrepreensível, ao puro te revelaste puro. Mas com o perverso reages à altura. Salvas os humildes, mas humilha os olhos altivos. Tu, Senhor, mantém acesas a minha lamparina. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com teu auxílio posso atacar uma tropa. Com meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é o meu escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que revelaste de força e tornaste perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como da corça, sustenta-me firmes nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me, deixasse-me livre o meu caminho, para que não se tornasse os meus tornozelos, para que não torçam os meus tornozelos. Persegui os meus inimigos e alcancei, e não voltei enquanto não foram destruídos. Massacrei-os e não puderam levantar-se, jazem debaixo dos meus pés. Deste-me força para o combate, subjugaste os que se rebelaram contra mim. Puseste os meus inimigos em fuga, e exterminei os que odiavam. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi a pó, e pó que o vento leva. Pisei-os como lama nas ruas. Tu me livraste de um povo em revolta. Fizeste-me o cabeça das nações. Um povo que não conheci, sujeita-se a mim. Assim que me ouvem, me obedecem. São estrangeiros que se submetem a mim. Todos eles perderam a coragem, tremendo, saíram das suas fortalezas. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, o meu Salvador. Este é o Deus em que o meu favor executa a vingança e que a mim sujeita nações. Tu me livraste dos meus inimigos, sim, fizeste me triunfar sobre os meus agressores, e de homens violentos me libertaste. Por isso eu te louvarei entre as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Ele dá grande vitórias aos reis. É bondoso com o seu ungido, com Davi e os seus descendentes para sempre. Grato pela tua companhia, aguardo você amanhã, se assim Deus nos permitir, para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá.